Em nome de Alá, vou apresentar a você algumas razões para abraçar o Islã. Primeiro, antes de tudo, o livro sagrado do Islã é chamado de Alcorão Sagrado, que é mais recente do que a Bíblia Sagrada. Com o tempo, inúmeras alterações foram feitas na Bíblia, levando a vários erros e inconsistências. Em contraste, o Alcorão Sagrado permaneceu inalterado por mais de 1400 anos. E não existe qualquer erro científico ou de qualquer outra forma dentro dele. Nem o seu texto foi alterado de qualquer forma. Então, essas coisas qualificam o meu convite a você para que, por favor, abrace o Islã antes do seu último suspiro. Obrigado.